A percepção maior que a gente precisa ter dentro da complexidade do transtorno por uso de substâncias é quando a gente lida com um transtorno dual, com o diagnóstico dual. Quando a gente lida com um paciente que apresenta dependência química ou transtorno por uso de substâncias, com alguma outra psicopatologia, como TDAH, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, a gente precisa entender o seguinte, que isso é de suma importância quando a gente vai abordar o problema. A gente precisa entender que uma interage com a outra. Então, a ansiedade, por exemplo, a depressão, interage com o uso de drogas, né? Então, a gente tem um cérebro, a gente tem um sistema nervoso, a gente tem um indivíduo que ele está sofrendo por causa do uso de substâncias e a gente tem um indivíduo, o mesmo indivíduo sofrendo por causa de alguma outra psicopatologia. Porém, muitas vezes, o grande erro que acontece o paciente adentra uma unidade de tratamento, a equipe multidisciplinar olha para o transtorno por uso de substâncias daquele indivíduo, mas muitas vezes não é dada devida atenção ao outro problema, ou aquele problema que não é a queixa principal. Porque o indivíduo, quando ele chega numa unidade de tratamento, a gente tem na entrevista inicial queixa principal. Então, o paciente sempre geralmente responde, principalmente em clínica de dependentes químicos, o paciente responde uso de cocaína, álcool. Mas, e aí muitas vezes as equipes, não erroneamente, né, mas talvez seja algo automático, a equipe passa a dar muita ênfase para o transtorno do paciente. Só que esse paciente, ele tem uma perda de qualidade de vida generalizada que não é só devido ao uso da substância. Inclusive, esse paciente, esse indivíduo, essa pessoa pode estar usando substâncias por causa de uma psicopatologia. Então, o indivíduo ele pode estar tendo um desajuste no seu estilo de vida mais acentuado, porque além das drogas serem extremamente nocivas para o estilo de vida do indivíduo, a gente tem uma psicopatologia que não está sendo tratada, ou que, muito pelo contrário, está sendo piorada pelo uso da substância, interagindo na vida desse indivíduo. Então essa pessoa vai se sentir extremamente mal. E aí o indivíduo ele sai da clínica de recuperação, ele volta para sua casa, ele volta para o ambiente social sem as drogas. Contudo, seus estados emocionais ficam flutuando. E muitas vezes ele sai tomando diversas medicações e chega um dado momento que as medicações não fazem bem mais. Porque se a medicação não está sendo pontual, e por que eu sempre vou defender, como eu sempre defendi as avaliações neuropsicológicas na dependência química? Exatamente porque muitas vezes a gente não entende por que um paciente tem diversas recaídas. E o fato é, por que o paciente está recaindo? Isso poucos profissionais vão olhar para isso. Os profissionais eles vão gerenciar a recaída. Se acontecer 3, 30, 100 vezes, o profissional ele vai gerenciar a recaída, vai motivar o paciente, conscientizar, passar algumas habilidades de enfrentamento. Mas e o diagnóstico dual? E o transtorno paralelo, o transtorno que a gente chama de comorbidade, se tiver raiz no uso de droga, né? A comorbidade é diferente da psicopatologia, porque a comorbidade ela é causada pela dependência química. Então, por isso, uma comorbidade. Então, o paciente tem depressão porque ele usou o álcool. Então, o álcool ocasionou a comorbidade da depressão, por exemplo. Agora, a psicopatologia às vezes já é de base. O paciente ele já tem aquilo. E aí aquilo não é tratado. E o paciente ele está sem droga, mas ele não sente prazer na vida sem drogas. Então, esse paciente volta ao uso de drogas, porque o uso de drogas alivia os sintomas patológicos, psicopatológicos que ele apresenta. Então, ele passa a associar o alívio desse mal-estar, que ele não sabe o que é, até fazer o teste neuropsicológico, ele passa a aliviar esses sintomas com o uso das drogas. E é por esse motivo que a gente precisa, de todas as formas, cuidar dos nossos dependentes com o máximo de zelo, de preocupação, e principalmente de perícia. A gente tem que agir com perícia com os nossos pacientes. Até a próxima.